Olá, tudo bem? Como vai, meu aluno, minha aluna? Hoje eu vou explicar para você como você consegue ler em inglês sem precisar memorizar todas as palavras. Até porque muitas vezes você pega aí pela primeira vez, vê uma palavra num texto que nunca viu antes e usando essa estratégia e você já vai se sentir mais, vai sentir que realmente é mais fácil conseguir falar as palavras, ler as palavras, mesmo se você nunca viu a palavra antes. A primeira coisa que você precisa saber é que as palavras em inglês têm vogais, ok? Então, isso é uma coisa meio óbvia, né? Que no inglês tem vogal. E o que você precisa saber também, que talvez você já saiba, mas ainda assim, vamos lá, né? No inglês, as vogais têm sons diferentes, que são chamados de long vowel ou short vowel. Então, por exemplo, tem palavra em que a vogal vai ter um som de long vowel. E tem outras palavras em que a vogal vai ter um som de short vowel. Mas o que é long vowel e o que é short vowel? Long vowel é quando a vogal tem exatamente o som que ela tem no alfabeto, sabe? A, E, I, O and U. Então, isso é long vowel, é exatamente o som que a vogal tem quando você fala aquela letra, quando você está falando o alfabeto do inglês. A, E, I, O, U. E o que é short vowel? É quando a vogal tem um som diferente do que aquele som que ela aparece originalmente no alfabeto. Por exemplo, a letra A, ela vai ter, às vezes, um som de A, ok? A letra I, então, se ela for uma short vowel, ela vai ter um som de E. A letra I, né? I. Se ela for uma short vowel, ela vai ter um som de E, E. O O, como short vowel, tem um som de O, ok? E o U, se ele for uma short vowel, então o som vai ser A, ok? Então, já é a primeira coisa para você se lembrar, que existe no inglês o som da vogal como short vowel e como long vowel. E aí, como que isso vai te ajudar? Porque você, quando for ler uma palavra em inglês, então, vamos lá, você vai então separar aquela palavra em sílabas, ok? Sílabas. E aí é que vem a estratégia. Então, ó, o primeiro tipo de sílaba é quando tem uma vogal antes da consoante, como por exemplo na palavra cat, cat. Então, nesse caso, se a sílaba termina com uma consoante e antes daquela consoante uma vogal, então aí você já sabe que o som da vogal vai ser, então, um short vowel. Então, a letra A, aí vai ter um som de A, como em cat, dad, ok? Map, ok? Agora, se a sílaba termina com uma vogal sozinha, como por exemplo, go, me, então o som vai ser de long vowel, vai ser aquele mesmo som que a vogal tem originalmente no alfabeto. Por exemplo, então, go, me. Outra estratégia é você olhar se a sílaba tem um I no final, uma letter I. Se a letra I é a final, é a última letra da sílaba, antes dessa letra vem uma consoante e antes dessa consoante vem uma vogal, então o que acontece? Essa I final não tem som nenhum e aquela consoante, aliás, aquela vogal antes da consoante
vai ser uma long vowel. Quer ver um exemplo? Make, cake, take, made, ok? Aí tem um outro exemplo também de sílaba, que é a controlada pelo R. Então, por exemplo, se tem uma letra, né, um som R, e logo antes dele uma vogal, então, nessa sílaba, né? Por sílaba, sempre pensa em sílaba. Então, aquela vogal vai ser, o som da vogal vai ser controlado pelo R, ok? Por exemplo, então, nós temos a her, bird, burn, tá bom? Então, o que manda é o R. Então, a vogal que vem antes do R vai ter, então, esse som controlado pelo R. Burn, bird, ok? Her. Tem também aquela sílaba que termina com L-I e é precedida por uma consoante. Então, se a sílaba tiver consoante L-I, então vai sempre ter aquele som O. Por exemplo, circle, turtle, purple, porque é uma consoante e o L-I. Então, toda vez que você vê uma sílaba assim, já sabe, é O, purple, ok? Circle, table, turtle. E por último, por fim, essa daqui, se você é brasileiro, se você fala português, talvez você ache diferente essa regra, porque para nós ali tem dois sons, né? Por exemplo, I, ei, ou, para nós são dois sons, né? I, mas a gente está falando inglês, então I, no caso, seria a letra I, letter A. Mas existe uma regra de sílaba também, que se tem, então, uma sílaba com duas vogais que fazem um som só, entende? Então, por exemplo, A e Y, como em play, na verdade, tem um som de A, play, ok? Ou pai, o I e E, então fazem o som de I, pai, são duas vogais que fazem um som, que em inglês é um som, A, I, ok? Então, essas são basicamente aí as regrinhas que você pode utilizar. Separa as palavras por sílaba e utiliza essas regrinhas. Já vão facilitar bastante para você conseguir ler uma palavra que você nunca viu antes, ok? E seguimos com mais. Tem mais vídeos aqui no canal sobre pronúncia. Vale a pena você conferir. É sempre muito interessante a gente relembrar como pronunciar corretamente as palavras. And se gostou, por gentileza, curta, inscreva-se no canal. And I see you on the next video. Thank you very much. Bye bye.